Olá, estudante! Hoje nós vamos estudar um capítulo de Efésios, precisamente Efésios 4, onde vamos lidar com cada verso até o final dele e você vai ter a oportunidade de entender o que Paulo está dizendo, de onde Paulo tirou o que ele está falando e nós vamos fazer, claro, as conexões com toda a Bíblia, porque essa é a interpretação de que a Bíblia é a lei máxima, logo, nada pode contradizê-la ou ficar sem concordar com ela inteira. Porque eu tenho essa consideração, eu acho altamente importante deixar claro aqui. A Bíblia, ela tem que concordar consigo mesmo em toda ela. Não um ponto isolado, não é minha voz, não é meu pensamento, não é minha própria ideia, não é o que eu penso ou o que fulano pensa. É apenas o que está concordando com ela. E é isso. Como está escrito, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quando? Quando discordar ou contender com a escritura. Então vamos ao quadro branco e vamos ao estudo. Tem uma coisa também, estudante. Se inscreve no canal. Não deixe de se inscrever, tá? Deixe o seu gostei aqui embaixo. Compartilhe no status do seu WhatsApp para que mais pessoas possam ver esse estudo e também mais pessoas possam crescer, né, no conhecimento do Eterno e no conhecimento das Escrituras também, e possam aplicar isso na sua vida. Então, vamos ao quadro branco. Quadro branco na tela. E a gente vai para Efésios. Efésios. Aqui está as escrituras, a gente vai lendo e comentando simultaneamente, certo? Efésios 4. A Bíblia que eu estou usando é a versão King James atualizada. Então você pode pegar a sua Bíblia e ir atualizando e lendo ela também, marcando as palavras que estão diferentes e depois conferi-las, certo? Vamos começar com Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, ou escravo, ou ainda aquele que deve a vida, ou ainda aquele que foi comprado por um alto preço do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação que foste chamados. Vamos pegar aqui, preso do Senhor, temos alguns significados aqui muito interessantes e importantes de considerar. E é isso que nós vamos fazer. Preso do Senhor. Quando Cristo morreu por mim, ele pagou os meus pecados, certo? Correto? Porque eu tinha uma dívida e sabia que ao me apresentar diante do Eterno, ele cobraria essa dívida como eu sabia que seria morto, pagaria com a vida, porque eu tirei uma vida. Eu pequei, o pecado gera morte, eu sabia disso, eu sei disso, por isso eu não me apresentava diante do Eterno. Aí vindo ele, pagou minhas dívidas, morreu por mim e fez com que todos aqueles papéis que diziam, fulano deve isso, fulano deve isso, fulano deve isso, e quando ele aparecer deve ser cobrado, porque antes eu era um fugitivo de Deus. Entendi isso, fugitivo porque eu devia. Mas agora que tirou todo o pecado, tudo isso, eu posso me apresentar diante do Eterno. Aí vem o quê? O São Paulo dizendo, eu preso do Senhor, eu escravo, eu servo, eu comprado por esse alto preço. Ele pagou todas as minhas dívidas. Olha que interessante. No conceito judaico, ali, principalmente no Velho Testamento, quando as pessoas, inclusive tem alguns críticos que vão falar contra, dizer a Bíblia está apoiando a escravidão. Não é assim. Mas veja só, no Velho Testamento, quando a pessoa não tinha dinheiro para pagar uma dívida, o que ela fazia? Ela se vendia como escravo. E tem uma lei que dizia que ele não podia servir por mais de 6 anos, porque no sétimo ele era liberto. E ele tinha que sair não de mãos abanando, mas o patrão, aquela pessoa que estava recebendo a dívida, tinha que entregar sementes, entregar alguma coisa para que aquela pessoa conseguir manter a vida para não voltar para aquele estado. Ou seja, ele vendia-se como escravo, mas ele recebia salário, ele era cuidado. Entende? Ele não era simplesmente alguém que era tratado como se fosse um escravo de guerra. De modo nenhum. De modo nenhum. Ele também não era tratado como se fosse um estrangeiro. Não, tinha uma lei que você devia cuidar do seu irmão, sabendo que é seu irmão. Isso é algo importante de se considerar. Então, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Agora você entendeu, né? Porque ele pagou minha dívida, eu não tinha como pagar ele. O que eu faço? Vendo, me entrego a mim mesmo por ele. Até que pagar a dívida? Sim, mas tem uma questão muito interessante também. Em certo lugar, está dito o seguinte. Vamos a esse certo lugar para a gente entender o que está dito. Aqui estamos em Deuteronômio 15, capítulo 15, verso 16 ao 17, que diz o seguinte. Olha só, se esse escravo que está pagando a dívida agora não quiser ser livre, veja só. Se, porém, o escravo disser a vocês, não quero ir embora,
porque ama vocês, bem como a família de vocês, e não tem falta de nada, então apanhem um furador e furem a orelha dele contra a porta. E ele será escravo de vocês para o resto da vida. Façam o mesmo com a escrava. Aí você vê, ele não tem falta de nada, ele ama a sua família, ele é cuidado ali. Não é a ideia de escravo onde se bate, tá? A ideia de escravo, vai lá, trabalha aqui, se bate e tal. Não vou entrar nos méritos nem na questão histórica sobre o que acontece, a comparação entre a escravidão de lá e a escravidão de hoje, ou desses tempos, tá? Eu não vou entrar nesses méritos. Mas veja aqui, ó, se o escravo não quisesse ser livre, ele era simplesmente furado, colocado um brinco e representava aquilo que ele queria ficar para sempre ali naquela família, naquela condição com aquelas pessoas, servindo aquelas pessoas, servo para sempre. E a gente vê esse mesmo acontecimento com Paulo dizendo: eu, prisioneiro ou servo do Senhor, ou servo no Senhor, ou do Senhor. Ó, servo por amor de vós, servo de Cristo por amor de vós, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós. Olha que interessante essa primeira parte, né? A primeira observação dele. Ele diz: suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Aí vem a questão: qual o chamado que recebemos? Porque aquelas pessoas também, assim como nós, temos fomos comprados, libertados agora para quê? Sermos livres. E quando analisamos sermos livres, a gente imagina, vamos ficar agora de mãos vazias? Não. Porque, veja só. Aqui em Efésios 4, a gente vai encontrar que um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Ó, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, certo? Agora a gente está entendendo uma ocupação aqui, ó. Mas, por isso diz, subindo ao alto, ou por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí vem a questão, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ó, Efésios 4, nós vamos chegar lá. Veja essa questão importante aqui. Ele, para não nos deixar desocupados, porque o mundo anda desocupado, o mundo anda sem oportunidade nenhuma, o mundo anda sem visão nenhuma, é vazio, procurando o próprio desejo. Sabe por quê? Olha o quadro branco aqui que eu vou te mostrar agora, tá? Nós éramos autônomos. Pensávamos, né? Pensávamos ser autônomos, certo? Mas nós servíamos ao pecado. Servos do pecado. E servíamos a isso e o final era morte. Mas agora, negamos essa autonomia, ou seja, ao ser servo do pecado, negamos a isso e nos tornamos servos de Cristo. Certo, estudante? Até aí não parece ter muita coisa nova, né? Não parece, mas vamos analisar aqui com bastante calma. Depois que nos tornamos servos de Cristo, somos chamados para um serviço. Antes, olha só que interessante, antes não podíamos servir a Deus. Certo, a gente não podia servir a Deus por causa do pecado, né? Sim, correto, por causa do pecado. E por causa que éramos incapazes. Incapazes do tipo, sem treinamento, sem possibilidade. É como você vai servir uma casa de um grande rei e você não tem modos, você não tem possibilidade de entrar ali e servir realmente. Você não tem nem mesmo destreza. Entende? Você não só a questão do pecado, mas a questão de você também não saber como faz. Ó, essa incapacidade também significa não saber como faz. Você não tem instrução, você não saber o modo de andar, ou de agir, o modo de se apresentar diante do Eterno. Aí por isso vem Cristo, tá? Por isso vem Cristo. Olha que interessante. Cristo veio nos revelando a vontade de Deus, como servir,
como me comportar e como me apresentar diante dele, tá? Me apresentar diante dele. Onde, estudante? Vamos à escritura. Vamos à escritura. Aqui é a escritura, estudante. Romanos 3, verso 10 ao 12 diz: como está escrito? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Olha que interessante. Se você pesquisar a palavra inúteis, significa aquele que não tem utilidade ou que não cumpre o propósito, tá? Pelo qual foi criado. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha que coisa interessante. Todos estávamos, então, incapazes, né, de cumprir esse propósito para o qual nós fomos chamados. A gente vai analisando mais um pouco. Olha só outra escritura que diz. Efésios 1, verso 9 ao 10. Diz o seguinte. Ó, ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, tá? Depois que nos tirou do pecado, depois que nos comprou, pagou nossas dívidas, ele fez agora a gente ser livres, porque diz que a verdade nos libertaria, né? Quem o Filho libertar verdadeiramente seria livre. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. A gente vai entender que temos parte nisso, que o Eterno nos capacitou quando subiu ao alto, deu dons aos homens. A gente vê São João 14, verso 15, dizendo: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Aí o que é esse obedecer aos meus mandamentos? Jesus chega a dizer: olha, toma tua cruz, nega-te a ti mesmo, toma tua cruz e segue-me. Segue-me como? Significa você seguir as pisadas dele? Tanto é que cristão significa, ou a palavra cristão, significa aquele que é semelhante a Cristo, aquele que segue as pisadas de Cristo, tá? Segue o ensino de Cristo, segue a linha de raciocínio de Cristo, do Cristo. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Ou seja, ele nos mostrou o exemplo, falou segue-me, significa vem cá, aprende de mim. Ele fala, aprende de mim que sou manso e humilde. Aprende de mim. Tanto é que São João chega a dizer também, olha, aquele que o conhece anda como ele andou. Peraí, vamos nessa. Eis a escritura. 1 João 2, verso 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Ele nos capacitou, ele nos deu o ensino agora. Nós sabemos como devemos andar, como devemos nos portar. A gente vai a mais um verso, para você entender isso. Ó, Ezequiel 36, 27, que é a promessa para daqueles dias, foi falado para nosso dia, quando o Eterno viria e derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Veja só, Ezequiel 36 diz: e vos darei um novo coração, e derramarei um Espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. Assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Habitareis, portanto, na terra. Aí nós temos aqui outras questões. Vamos pegar aqui em parte. Mas olha só. Mas olha que interessante. Depois que cumprir fielmente os mandamentos do Eterno, que andar realmente na vontade dele, aí tem duas questões. A primeira é: será que não andaram antigamente? A verdade é não andar. E a resposta: depois que ele vem e traz essa nova aliança, esse pacto agora com a gente, vamos andar? Sim, vamos andar. Aí sim nós habitaremos na terra. Habitareis, portanto, na terra que eu pessoalmente outorguei a vossos pais e antepassados, e sereis de fato o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Mas eles não conseguiram a plenitude da promessa naqueles dias? E agora? Não, eles não conseguiram lá, mas vão conseguir, nós conseguiremos, como diz São Paulo, vós sois os verdadeiros judeus, os verdadeiros israelitas, porque nem todo de Israel é israelita. Quer dizer que o povo foi desprezado? Não. Todos aqueles que o Eterno, que vinha ao Eterno, ele jamais lançará fora. Será feito um só povo. Por isso diz que fez-nos conhecer o mistério que no fim dos tempos estava preparado de fazer todas as coisas fluírem em direção e resultar em Cristo. Tirando aquilo que se faz em separação e tornando um só povo. A gente vê agora, depois disso, olha as promessas, tá?
1 Pedro 2, verso 9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, ser testemunha. Nós proclamamos as virtudes do Eterno, nós nos tornamos conhecidos. Por isso mesmo nós fomos libertos da escravidão e agora chamados e capacitados. Recebemos ali o curso do Eterno, o curso, fizemos o curso, fizemos a instrução, a capacitação, para então revelar o Eterno. Nós o conhecemos e nós damos testemunho daquele que conhecemos dele, fazemos dele conhecido ao mundo. Olha que coisa incrível, que coisa incrível. Então, esse é o chamado que nós recebemos. Esse é o chamado.